protocolo um pouco diferente, né? As próximas aulas, começa a aula já no horário certinho, vai tocando ali porque tem que ser eficiente as aulas, né? Mas a primeira aula ele tem essa peculiaridade, entrega de material, conferência documental, apresentação de profissionais. Então a gente tem um pouco de atraso no começo das aulas aí. Vou começar me apresentando então, meu nome é Jairo, eu sou um dos cofundadores do Grupo New Life. Por que eu vou passar isso para vocês? Para passar, de certa forma, uma tranquilidade que vocês estão trabalhando com uma empresa que já está há um bom tempo fazendo o que vai fazer a partir de agora nas aulas com vocês aí. Eu comecei com 17 anos na New Life, o meu irmão tinha 19 e o meu cunhado com 19 anos. Então, eu era o mais jovem quando nós fundamos a Escola New Life. Nós fundamos na cidade de Ijuí, foi a primeira cidade que nós fundamos a marca New Life, né? E já no primeiro ano de fundação, no ano de 1999, nós já tivemos preparação para concurso público. A nossa especialidade na época era informática. Por quê? Porque os computadores ainda não eram muito conhecidos, tinha alguns concursos que já tinham alguma coisa de informática, então a gente precisava preparar o pessoal sobre essa ideia ali. Só que ele não era um concurso assim como o de vocês, era específico para o Banco do Brasil. O pessoal que já trabalhava no banco, tinha que subir de cargo, e aí reprovava nas provas específica de informática, né? Então, eu era um dos professores já com 17 anos em informática. Fazia curso desde os 11, 12 anos, na época do MS-DOS lá. Então, quando surgiu ali o computador, que a gente começou a trabalhar, já tinha bastante conhecimento. O que a gente entendeu na área de concursos? A área de concurso é uma área assim muito complexa. Por quê? Porque, de repente, está muito bem preparado, chega no dia da prova, tu zera, ou vai muito bem, por questões emocionais, por questões psicológicas, aí gerais, né? Então, a preparação para o concurso ele é bastante amplo, não tem a ver só com conhecimento, só com parte intelectual, né? Parte intelectual é que vai dar segurança para vocês realmente se candidatarem a uma prova, mas no dia da prova é o que vai pegar o emocional. E você olhar aquela galera chegando a fazer prova e daqui a pouco tu dá um branco ali, né? Então, exige muita concentração, foco e certeza do que vocês estão fazendo. Então, assim, vai depender muito mais da condição humana de vocês do que propriamente uma condição só intelectual. Então, são vários fatores aí, né? E ele vai também desde a questão alimentar, né? Pessoa que não se alimenta direito, comprovado cientificamente, tem desempenho inferior. Então, tem que começar já a monitorar desde agora. Eu vou ver se eu consigo de brinde para vocês uma aula aí com uma nutricionista específica em concursos, né? Para que ela venha e faça um protocolo alimentar para estudar e para resolver questões no dia da prova. Por quê? Porque depende do que tu se alimenta, vai te atrapalhar no dia da prova. Então, vou ver se eu consigo acrescentar para vocês ali, né? Então, fica o meu compromisso aqui. Então, começa a questão alimentar, questão intelectual, parte emocional. Então, vocês veem que a gente nem falou de conteúdo, nada, falou de um monte de coisas ainda, que não é o conteúdo. Tá? Questão cognitiva, que é a parte da aprendizagem de vocês aí. A nossa empresa trabalha com metodologias de ensino. Então, eu sou um dos profissionais que escreve metodologia de ensino para a New Life. Nós apresentamos em 2019 uma metodologia para 45 países na Suíça, em Genebra. E fomos convidados para apresentar na ONU. Mas aí, devido à pandemia, na época, cessou o convite e depois não teve mais aquele tipo de evento lá, a gente não foi. Então, a gente sabe do que está falando sobre a questão de cognição, da parte de aprendizagem. Uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. Notícia boa é que você pode mudar a tua condição cognitiva a qualquer momento. Desde que você tenha consciência de o porquê que você não está aprendendo. E você vai ter que descobrir como modelar isso aí. Por exemplo, li um trechinho de uma questão aqui e não entendi nada disso aqui. Você vai ter que começar a monitorar por que tu não está entendendo. Qual é a questão que está te levando a você não compreender aquele trecho curto de uma leitura ali. Só que não é uma leitura totalmente só objetiva, ela tem que ser contextualizada. Por quê? Porque as questões são contextualizadas. Na hora de resolver uma prova, tem muito mais de contextualização do que de objetividade propriamente, né? Então, notícia boa qual é? Você pode mudar teu modo de aprendizagem, no caso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, sou um aluno que tira 5 de média. Não sou o aluno que tira 10, sou um aluno que tira 5. Vocês podem, de forma consciente, aumentar para 6, aumentar para 7, aumentar para 8, de forma
desenhada, já você sabe que vai tirar 8. Você consegue preparar a tua mente para isso. Vou dar um dado para vocês que é muito importante, muitos aqui devem gostar de números, né? A mente humana ela faz 100 milhões de microprocessamentos por segundo. Veja, esse é um número gigante de processamentos computacionais por segundo, 100 milhões. São os MIPs, né? Como pode uma pessoa que processa 100 milhões de vezes por segundo, microprocessamentos, não aprender certo assunto? Estão entendendo que existe um erro na didática dos professores desde a infância na nossa vida? Onde a gente ouve muito e aprende muito pouco. Ou seja, tu tem uma aula lá expositiva de 1 hora, tu aprendeu 2 minutos, 3 minutos. Aí você passa a vida inteira fazendo isso, o que acontece? Teu cérebro já aprendeu a descartar conteúdo. Tu está numa hora expositiva de 1 hora, tu vai aprender 5 minutos, 10 minutos. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, esse é um processo que começa desde a infância, que tu vai programando a mente para ela ouvir e entender. E se ela não entender, ela para. Por quê? Se torna lixo mental. Então, você pode programar a tua mente. Opa, não estou entendendo, para. Pode ser um vídeo do YouTube, pode ser qualquer coisa. Tem que aprender a dar o stop na tua mente. Porque se ela ficar 1 hora vendo um monte de coisa e aprendeu quase nada, você está treinando errado também. Você está dizendo para ela, fique 1 hora aí e aprenda 5 minutos. Vocês entenderam? Então, não adianta eu estudar 1 hora se tu aprende 5 minutos. É melhor que tu estude 5 minutos e aprenda 4 do que você estude 60 minutos para aprender 5. Não adianta ficar ouvindo, porque o cérebro ele é muito inteligente, ele entendeu que tu está descartando o conteúdo. Entenderam? Então, quando for estudar, você tem que estudar. Vocês precisam dizer para a mente de vocês, eu preciso entender esse negócio ou eu paro. Vocês vão treinar a mente de vocês. É mais difícil porque nós somos adultos. Pega uma criancinha pequenininha, tu treina, que é o que nós fazemos aqui na New Life, é mais fácil. O adulto não, ele está acostumado a ter lixo de conteúdo que não serve para nada. Então, ele fica lendo, no final não entende nada. Então, tem que parar. Começou a ler, não entendeu, para. É melhor tu não fazer nada do que continuar lendo, ouvindo, enfim. Então, a boa notícia é que dá para reprogramar e a má notícia é que é difícil reprogramar. É difícil porque a mente já está acostumada desde pequenininho a ficar horas e horas e não entender nada. E aí ela vai ter tirado o foco dessa forma aí. Então, eu estou falando com convicção porque eu escrevo metodologias, eu estudo muito isso aí. Devo estudar umas 3 horas por dia daqui a pouco, relacionado a isso aí. Todo dia a gente está aprendendo, mas consigo dizer para vocês que dá para mudar. Então, tá bem, só queria me apresentar, passar que vocês têm condição de aprovação baseado nisso que eu falei. Alimentação, estado emocional e reprogramação de forma de aprendizagem. Anotem esses 3 processos aí. Não é a matéria-chave do negócio. Não é a matéria. Se fosse a matéria, cara, pega até da internet, um monte de vídeo lá e tá tudo certo, né? Não é a matéria a chave. A chave são outras coisas antes da matéria. Então, quando o professor começar a didática dele aqui, tentem começar a treinar a mente de vocês a entender o que ele está falando. Assim, cara, não entendi o que ele está falando. E começa a corrigir tua mente. Não estou entendendo o que ele está falando. E aí anota na apostila o que tu não entendeu, chega em casa, já entenda aquilo lá. Vai dizer para tua mente, opa, eu não sou uma pessoa que vai deixar passar isso aí barato. Eu vou chegar em casa e vou entender esse negócio que ele falou lá. Tranquilo? A gente vai gravar as aulas também, ficar gravado. Então, depois dá para ouvir de novo, com calma, né? Vocês vão ter um prazo na semana aí para poder refazer as aulas de novo. Então, é bem tranquilo aí, né? O material a gente tentou chegar numa qualidade boa de impressão, de organização de conteúdo e tal, né? Sempre passa alguma coisinha ou outra, mas não tem o que fazer, né? Concurso ele é muito amplo, né? Esse edital, não sei se vocês já leram aqui, dessa banca aí. Quem de vocês já leu o edital aí? Levanta a mão. Nós temos aqui uns 5% que leu o edital. Tema de casa para vocês. Ler e entender o edital baseado no que vocês vão prestar a prova. Vocês têm que saber mais do que o cara que fez a banca lá o negócio. Aonde que está a questão estratégica documental que vocês podem estar... Tem que ajeitar a documentação de vocês aí, de repente, para dar tempo de se inscrever. Sei lá, título, leitor, tem que olhar isso aí. Identidade com mais de X anos de validação, sei lá, olhem tudo isso aí. O conteúdo que vai ter lá, tem que entender. Vocês precisam começar agora a entrar no modo concurseiro. Vocês não são aluno tradicional, vocês são alunos de concurso. Não passa nada batido por vocês. Essa mentalidade. Então, a primeira coisa, né, edital. Pega o edital, ele é bastante, dessa grossura aqui, né?
Da parte de vocês específica vai ser pouco, mas pouco, digo, relativamente pouco diante do edital ali. Mas vocês têm que dissecar esse edital ali e vocês têm que saber mais que todo mundo. Se chamar um de vocês aqui, pô, minha prova vai ser assim, 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 tantas questões, vale tanto cada tipo de questões, as questões tem que resolver em tantos minutos cada uma, se não dá tempo de fazer a prova, vocês têm que manjar esse negócio ali. Por quê? É a mesma coisa de sair aqui do prédio sem saber para onde está indo. Tipo, sabe que vão para casa hoje, né? Acredito que vão para casa. Sabem o caminho de vocês. Imagina tu sair daqui a pouco, cara, não sei para onde que eu estou indo. Então, o edital ele é o norte de vocês. O edital, para entender a linguagem da banca, né? Vocês têm um livro aí que são as provas anteriores, né? As provas anteriores vai dar uma boa ideia para vocês de como que a banca costuma apresentar as questões ali, né? Essa banca específica não fez ainda concurso em Passo Fundo. Então, a gente não tem a prova nenhuma de Passo Fundo para saber de nada o que aconteceria, o que vai acontecer em Passo Fundo, né? Mas as outras cidades devem ser meio similar, então ali tem as provas das bancas anteriores. Só faltou para vocês o material de legislação, entregue na segunda-feira que vem. Passou por algumas correções, a gente não quis mandar imprimir para não ficar com muita falha ali. Então, na segunda-feira a gente entrega para vocês lá. Tá bem, então? Então, sejam bem-vindos. Desejo boa sorte para vocês. Não desanime em nenhum momento do concurso. Cara, assim, ó, alunos que eu tive lá, que estavam desanimados, lá no final engrenaram e foram passados, aprovados. Alunos muito bem no começo, começaram a ter problema em casa por causa de horário, por causa de filho, por causa de condição financeira, desandavam, subiam, desandavam. Não misturem as coisas. A vida de vocês, pessoal, não tem nada a ver com a vida de concurso. Tentem isolar a vida de vocês nesse sentido aí, senão já era a chance de vocês realmente se dedicarem para o concurso. Eu sei, eu tenho família, tenho filho, tem coisas financeiras também para resolver, mas quem quer passar realmente vai ter que dar uma atenção para o concurso, seja debaixo do mau tempo que for. Vai ter que vir na aula, vai ter que prestar atenção, fazer pergunta, tirar dúvida, enfim, né? Uma outra questão importante, nós estamos num grupo aqui grande, né? Tem uma quantidade igual vocês aí que está em casa acompanhando e vai ter talvez mais uma quantidade dessa porque os pedidos de curso são muitos. A gente não consegue atender 50, 60 chamados por dia ali no WhatsApp. A gente nem está conseguindo atender todo mundo que está interessado em fazer. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós vivemos num grande grupo. Daqui para frente é o grupo New Life, é o grupo totalmente integrado com o de vocês. Nós não podemos ter conflito. Se nós tivermos conflito entre nós, acabou a relação de concurso. Ah, mas vai ter algum problema entre a New Life, entre vocês? Sempre vai. Ah, um errinho de aula, um professor que não passou uma aula tão legal, um material que faltou alguma coisinha, um atendimento administrativo pode falhar, mas isso não pode tirar a gente do foco do concurso. Porque tudo são coisas administrativas, tu vai lá, conversa e resolve. Nós não podemos perder tempo com coisas que não sejam para ser aprovado. Então, o que eu peço? Harmonia no grupo, harmonia no grupo. Ninguém precisa ser melhor amigo aqui dentro, mas a gente precisa se respeitar como profissional. Vocês nos respeitam e nós respeitamos vocês pela intenção de vocês fazer o curso, pela disposição de estar aqui sentadinhos aqui, pela condição financeira de estar investindo na nossa empresa. Então, a gente tem o maior respeito por vocês. Se vocês quiserem meu telefone e me ligar meia-noite, uma hora, eu vou atender vocês. Porque nossos alunos são prioridade. Só que nós não convivemos com alunos mal educados, desrespeitosos. Então, assim, ó, de igual por igual. Ninguém aqui está acima de ninguém, nem nós, nem vocês. De igual por igual. E eu sou o maior parceiro de vocês porque for necessário ainda. Daniele, diretora administrativa. Qualquer coisa de contrato, sei lá, aconteceu alguma coisa errada, cobraram errado, se tornou alguma coisa, sei lá, vai na Daniele que ela vai resolver. Pamela, pedagógico. Então, tudo que for pedagógico, a Pamela vai resolver com vocês ali. Uma atenção diferenciada, não estou entendendo direito o conteúdo, me dá uma luz aqui, sei lá, a aula online não ficou tão boa, não sei. Hoje a gente vai saber se vai ficar bom ou não por conta que é a primeira aula, né? Então, o pessoal que está online aí, se qualquer dificuldade, a Pamela vai dar suporte em tempo real ali. Empresa parceira da New Life aqui, CID Studio, né? Parceiro, SED Studio, Carlos Alexandre e Alexandre estão aqui. Uma das melhores empresas que a gente encontrou, nível regional, para poder dar suporte na gravação e acompanhamento para o pessoal que está online ali. Mas pode ter erro também. Tínhamos 2 câmeras aqui, nos enroscamos aqui, caiu. Então, temos uma só. Não temos que cortar a imagem agora. Hoje. Isso aí.
Então, tá bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Me procurem se precisar. E vamos lá, vamos ser aprovado aí. Falar alguma coisa, né? Tá bem? Outra coisa importante para vocês aí. A New Life de Passo Fundo deve ter uns 100 colaboradores por aí trabalhando. Na fibra ótica, na educação, na imobiliária e na área de fazendas. Então, cuidem para não misturar os assuntos, né? Entrei na internet, chamou o canal da fibra lá, ou do tal. Não, é canal da educação, o canal do WhatsApp de vocês ali e tal. No estado, nós atendemos em torno de 45 mil clientes mensalistas. Então, nossa empresa tem uma boa estrutura na retaguarda aí, tem prédio só de administração na cidade de São Gabriel. Região do Bagé, região de São Leopoldo, no Vale dos Sinos ali. Então, nossa empresa está bem dividida, bem espalhada aí. Então, a gente trabalha com educação, fibra ótica, fazendas e imobiliário. Fazendas tem abacate sustentável, tem criação de gado, algumas coisas assim. A gente faz tudo esse negócio misturado aí. Mas a nossa prioridade são clientes, indiferente de fibra, indiferente de educação. Qualquer um de vocês chamar, a gente vai atender e vai resolver ele. Tá, pessoal? Muito obrigado. Passando para a Daniela aqui. Novidade eu falar. Para quem eu atendi aí, primeiro, boa noite, tá, pessoal? Eu sou a Daniele, como o Jairo falou, eu trabalho na parte administrativa da empresa. Qualquer dúvida que vocês tenham, então, vocês vão... pessoal de casa aí também. Qualquer dúvida que vocês tenham, então, da parte administrativa, então, é comigo, como o Jairo falou, e o pedagógico é com a Pamela. Eu já trabalho na New Life desde os meus 17 anos. Sou mãe, sou vó, esse ano eu completo 40 anos, e sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Tanto que quem eu atendi, vocês sabem, assim, a atenção, o carinho que eu tenho com vocês, para que assim não fique dúvidas, para que fique bem esclarecido, para não dar problema depois, né? E hoje até quando a gente estava vindo ali de manhã, né, 7 e pouco, eu falei, vamos mais cedo hoje, porque hoje é o grande dia deles. Então é um dia assim muito importante, né, para vocês. E para mim também eu falei assim, meu Deus, o meu sonho é que lá no dia 23 de junho todos os nossos alunos sejam aprovados. Então essa é a dedicação que a gente vai ter aqui com vocês. Sempre buscando a qualidade. Eu sei aqui que a gente tem alunos nossos também, né? Tem a Sandra, tem o Rude, que eu estou vendo ali. Eu não sei os online, mas para mim é uma grande satisfação ver vocês aqui e saber que vocês estão buscando aí esse conhecimento conosco, né? E que Deus abençoe aí que todos que estão aqui, presencial e online também, sejam aprovados. Tá? Obrigada. Vamos lá. Pamela? Só finalizou a Pamela, começa a professora aqui, já vamos tocar a aula de vocês aí. Só vou deixar vocês, a Pamela vai ficar em auditório, tá? Eu vou passar algumas aulas com vocês aqui, daí, não muitas, né? Mas a parte de alinhamento de aprovação mesmo. Técnicas, vou trazer novidades para vocês aí fora do conteúdo. Tá bem, então? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Vou tentar ser o mais breve possível para a gente começar a aula logo, né? Não perder tempo. Então, só uma apresentaçãozinha bem rápida. Eu sou a Pamela, eu sou formada pela Universidade de Passo Fundo, eu sou professora de português, redação e espanhol, e também sou psicopedagoga. Eu vou acompanhar o desenvolvimento pedagógico de vocês, né? Atualmente, eu trabalho como gestora educacional aqui na escola, então eu gostaria de me colocar à disposição de vocês, tanto de vocês, turma presencial, como dos alunos online também, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ser qualquer horário. Acho que todos têm o meu número já, eu já encaminhei, já incomodei vocês um pouquinho ali no WhatsApp, né? Vocês podem me chamar, me encaminhem as dúvidas de vocês. Pode ser referente ao material ou até mesmo às aulas, dúvidas referente ao conteúdo, eu encaminho para os professores, bem tranquilo, a gente resolve, tá? Mas eu gostaria, assim, que vocês tivessem a certeza de que eu estou à disposição de vocês e eu gostaria muito que vocês me procurassem quando tivessem qualquer probleminha ali. Qualquer probleminha, porque se a gente pegar desde o início, a gente consegue resolver. Então, uma duvidazinha que ficou durante a aula, já busquem resolver para que isso não vire uma dúvida muito grande, tá? Então, eu me coloco à disposição de vocês, tanto a turma presencial como a turma online. Agora, né, já vamos passar para o professor Michel, que é o nosso professor de língua portuguesa. Ele vai fazer a apresentação dele e aí ele vai tocar a ficha com vocês direto para o edital e para o conteúdo. Pode passar, Pro. Acho que você quer colocar na camiseta, acho que fica melhor. Esse é o meu. Qualquer coisa que te incomodar aqui, tu... Não. Boa noite, tudo bem?
Meu nome é Michel, sou professor de língua portuguesa, tá? Vou estar mediando os estudos de vocês nessa área e meu objetivo é estar proporcionando para vocês um caminho mais facilitado dentro dessa área para que vocês todos aqui eu consiga visualizá-los aprovados no final desse curso, tá? É um prazer, uma oportunidade também estar aqui. Eu trabalho com língua portuguesa já há alguns anos, redação também, especificamente a área de interpretação, gramática e dentro da redação também todas as competências exigidas, tá? Para alguns candidatos que também estarão fazendo redação, não são todos, né? Alguns cargos exigem a redação e também tem cargos que exigem outras questões dissertativas também, pelo que eu li no edital. Mas basicamente é isso, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês e hoje à noite é o início, eu quero trazer questões mais introdutórias. Quero trabalhar primeiro com vocês a questão de como funciona um pouquinho o edital, de maneira bem resumida, tá? Não vou gastar muito tempo porque, como disse já o cofundador aqui da New Life, né? Vocês têm essa missão também de estar lendo em casa esse edital, dissecando ele, mas eu quero facilitar um pouquinho, trazer algumas informações bem essenciais para vocês do edital, tá? Primeiro, tu pode passar ali para mim? Para o pessoal que está online também, né? Eu acabei esquecendo, né? Mas é um prazer também estar aqui trabalhando a língua portuguesa. Então, assim, ó, das disposições preliminares, que é o que você vai abrir o arquivo edital, ali já de início vai aparecer isso para vocês, tá? A prova teórico-objetiva, a prova de redação e a prova discursiva, avaliação de trabalho jurídico. Então, esses dois tópicos finais aqui, eles são mais para o pessoal de cargos específicos, certo? Então, ali para candidatos aí na área de licenciatura, né? Os professores na redação e prova discursiva especificamente para áreas jurídicas, né? O procurador ali especificamente falando. A prova teórico-objetivo já é uma prova que ela se encaixa para todos os cargos, tá? E aí vai depender de cargo que você estará fazendo aí a avaliação, vai depender desse cargo, você vai estar fazendo aí uma quantidade de questões específicas em cada área, certo? Nós temos também a prova de títulos, tá? Que seria para os candidatos que se classificam. Uma vez que tu se classifica da prova teórica, você já vai estar enviando seus documentos, né? E suas comprovações aí de cargos, né? Então, seus diplomas de graduação para os cargos de nível superior e para os cargos de nível médio, daí o seu histórico escolar, tá? E outros pós-graduações também, se você achar necessário, dependendo do cargo, aí existe também um adicional, né? A prova prática, daí especificamente para esses cargos aqui, né? Motorista, operador de máquinas e outros que estão sendo citados aqui, tá? Nós temos também esse teste de aptidão física também, que são para cargos específicos, e avaliação psicológica para os candidatos que também foram aprovados aí, especificamente para o cargo de educação social e o de aptidão física para agente de trânsito, tá? Inclusive de caráter eliminatório, tá? Aqui nós temos alguns detalhes específicos de carga horária, de salários, de quantidade de vagas, que também é importante vocês estarem lendo com mais afinco em casa, tá? Se vocês ainda não tiveram acesso, nós temos aí as cargas horárias aí de todos os cargos e os seus salários respectivos e as quantidades de vagas, certo? Vocês podem ver que alguns têm um salário aí bem parecido, né? Dependendo da carga horária, vai mudar um pouquinho, tá? Aqui eu tenho também dos benefícios, tá? Além do fato de você ter os salários que você pode ter acesso, nós temos outros benefícios aí, que são o auxílio alimentação, o vale transporte, tá? E os planos de saúde da Capacemo e também o regime próprio de previdência, certo? Então, são 4 benefícios, né, inclusos aí, juntamente com o salário. Das questões das vagas, tá? Você tem também os candidatos que eles serão chamados segundo a necessidade, tá? Então,
a gente às vezes lê o edital, passa meio por cima, né? Tá na correria às vezes, aí a gente pensa, tem 5 vagas, né? Só que dependendo da necessidade, a prefeitura de Passo Fundo vai estar chamando esses candidatos. Então, às vezes de início não chama os 5, chama 1, chama 2. Quem já fez concurso já sabe mais ou menos como funciona, tá? Das inscrições, tá? As inscrições serão realizadas no período determinado, tá? No site da Fundatec. Você também pode acessar nesse link também que vai aparecer dentro do edital, tá? Que é um link da Prefeitura de Passo Fundo. E ele vai ter também todos os acessos, provavelmente todos vocês já fizeram as inscrições, né? Mas quem não fez ainda, você pode tanto fazer via Fundatec ou via site da Prefeitura, certo? Uma coisa que é interessante e que minha experiência em concursos é uma coisa um pouco nova é a foto digital, tá? Normalmente, quem já fez concurso, não é muito comum se pedir uma foto, né? Antigamente, para quem é um pouco mais velho, já fez alguns concursos antigamente, você só se inscrevia e você enviava ali a tua documentação, tudo certo. Aqui, eles, nesse concurso especificamente falando dessa banca Fundatec, ela exige uma foto digital, tá? Então, ele tem que enviar essa foto via upload, tá? Juntamente com a inscrição. Então, você vai enviar uma foto e aí todas as características dessa foto estão explicadinhas ali também no edital. Daí vocês também têm que dar uma atenção para isso, tá? Porque não é qualquer foto, ela tem que estar numa posição certa, tá? Então, deem uma atenção a isso também. Porque se a tua foto não for aprovada, a tua inscrição ela acaba sendo invalidada, tá? Nós temos também o valor das inscrições, né? Então, o nível superior completo, cargos de médico e procurador é um valor de R$ 120,00. E os outros níveis aí, o valor vai variar um pouquinho para baixo, né? Nível superior aí incluindo todos de nível superior, com exceção dos professores, R$ 90,00. Os professores, R$ 65,00, mesmo valor que os cargos de nível médio pagarão, com exceção do cargo de agente de trânsito, que será R$ 70,00. Ok? Tempo de prova, tá? Para todos os candidatos, exceto o auxiliar administrativo, 3 horas e 30 minutos, certo? Você vai ter ali uma folha definitiva, né? Que é o gabarito para você preencher e toda a tua prova para ler as suas perguntas, né? E o auxiliar administrativo ele vai ter aí 30 minutos a mais para realizar a prova. Em questão de retirar aí a prova anteriormente, você tem que ficar no mínimo 1 hora, tá? Para realizar a prova. Então, você não pode sair antes de 1 hora de prova. E o candidato ele só poderá retirar da sala de aplicação da prova, portando o caderno de questões, que é aquela cópia para você depois acessar o gabarito posteriormente após 2 horas, certo? Haverá também em cada sala a aplicação da prova, cartaz, marcador de controle de horários. Obrigado por apagar a luz, eu acho que fica até melhor o pessoal visualizar. Seguindo, redação, tá? A questão da redação, todas as competências, nós temos uma questão bem importante aqui para quem for fazer a redação, que é que somente os 200 primeiros candidatos, eles vão ser avaliados na área de redação, tá? Então, obviamente que quando se passa na prova teórica, de repente, passou 220, só 200 eles vão corrigir, tá? Só os 200 primeiros serão corrigidos e aí, obviamente, isso vai ser por um filtro de nota, né? Então, os 200 melhores terão aí as suas provas de redação corrigida, certo? Prosseguindo. Aqui é um pouquinho da prova da redação, né? Então, para quem for fazer, dá uma lidinha um pouquinho nesse conteúdo, certo? Sobre a questão das competências, do que vai ser cobrado, tá? Da validade, tá? Isso aqui é importante também. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, certo? Porém, ele pode ser prorrogado, tá? Então, normalmente, os concursos mais antigos, um prazo era um pouco maior, né? Não sei se para quem já fez concurso, normalmente 4 anos, né? Esse aqui é 2, só que existe essa possibilidade de prorrogação, certo? Aqui eu tenho um pouquinho sobre a questão das questões, certo?
Nível superior completo, todos os cargos, exceto os professores, você tem aí todas as áreas que vão ser a quantidade, né, de questões de cada área. Então, língua portuguesa, 10 questões, no mínimo 3 acertos, tá? Então, existe um mínimo de acertos por área, não é um mínimo de acerto no geral, tá? Alguns concursos, algumas bancas, elas cobram um nível de acerto geral. Essa, ela cobra um nível mínimo por área, certo? Então, todos cargos de nível superior, com exceção de professores, no mínimo 3 questões de português, língua portuguesa, você tem que acertar. E as outras, no mínimo 1. Conhecimentos específicos, como haverá 20 questões, você tem que acertar no mínimo 10, tá? Totalizando 45 pontos. Totalizando essa quantidade de pontos, você automaticamente é aprovado. Só uma dúvida ali, os cargos de professores ali tem 40 questões no total, né? Isso. Um peso 1,8. Nos meus cálculos dá 72 pontos. Sim. Tá? Ali está dizendo que soma 90 no total. Que cortou aqui embaixo. Aqui o professores, língua portuguesa, legislação. Isso. 45 porque 45 é o mínimo porque tem um ponto de corte. Entendeu? Se tu acertar as 40, a vezes 1,8 vai dar 72 pontos no total. Sim, mas é porque existe um ponto de corte que existe um espaço entre o 72 e o 45. Não sei se fez sentido para ti. Porque às vezes o que acontece? Vai acontecer de repente, não sei se é esse o caso, ter uma quantidade de aprovados que não seja o suficiente. Então, eles abrem, flexibilizam um pouco, entendeu? Aí acaba que fica um pouco menor o peso, entendeu? Do 45, tá? Obviamente, isso aí, no caso, se você não conseguiu entender, tu pode também dar uma lida no edital um pouquinho mais a fundo, tá? Porque eu quero passar um pouco mais de informações um pouco mais básicas, certo? Para vocês. Mas, fundamentos da educação, conhecimentos gerais, isso na disciplina para os cargos de licenciatura, 3 mínimas para a área de língua portuguesa, 2 legislação, fundamentos da educação 2, isso tudo a quantidade mínima, certo? E conhecimentos gerais. Para nível técnico, nós temos 5 áreas também, com a inclusão da matemática, raciocínio lógico. Nível médio, excesso cargo de fiscal urbano, também 4, aí agora no caso 4 áreas. Cargo de fiscal urbano também aqui embaixo, 4 áreas, certo? Todas elas têm as suas características, legenda embaixo, EC, eliminatório classificatório, né? Nós temos aí os cargos com asterisco, daí vocês podem também dar uma lida um pouco mais a fundo em casa, tá bom? Todas as questões, elas vão ter caráter de múltipla escolha, certo? Com 5 opções, A, B, C, D e E. Aqui nós temos também outros cargos, tá? O auxiliar administrativo na questão da prova da redação, número de pontos por questão 50, número de pontos total 100. Prova discursiva, daí já para 25 pontos mínimo, 100 máximo. Auxiliar do trabalho jurídico já é também uma prova discursiva, já diferenciada dos outros cargos, né? Então mínimo 50, máximo 100. E prova de títulos aqui embaixo, ela está especificada dessa forma, porque vai depender do candidato e de quais são as suas especificações e quais são os seus cursos. Tudo isso também vai ser avaliado posteriormente, que eu vou explicar um pouquinho também. Prova de redação aqui embaixo também para os professores e a prova de títulos, como sempre acontece, tá? Também aqui embaixo a questão das provas práticas que eu falei anteriormente, que já foi citado. E aqui a questão das datas, tá? Domingo de manhã não tem ainda uma data fechada, tá? Data prevista, tá para ser em junho, mas é uma data que ela pode ser mudada ainda, e aí tudo isso vocês serão avisados, certo? Se caso mudar essa data. No outro concurso que teve da Objetiva, foi mudado, né? A data. A data primária, ela acabou sendo alterada. Domingo à tarde, os professores, domingo de manhã, todos os outros cargos de nível superior e professor de educação infantil também está incluso no domingo de manhã. Os outros professores, exceto o professor de educação infantil, obviamente, nível técnico completo e nível médio completo, domingo à tarde, tá?
aqui eu vou entrar um pouquinho dentro dos conteúdos da língua portuguesa, certo? Eu pesquisei a fundo essa banca, tá? Para saber o que eles mais cobram dentro da língua portuguesa, certo? Inclusive, o material que vocês têm aí, que vocês receberam juntamente com as apostilas, são materiais que eu mesmo preparei através da minha pesquisa. Um deles é as questões, são questões introdutórias de língua portuguesa, tá? E o outro é um material que tem todos os conteúdos especificados em tópicos de língua portuguesa que essa banca costuma cobrar. Obviamente, né, se você pensa que tem 10 questões de língua portuguesa, é impossível que eles cobrem todos esses conteúdos dentro das 10 questões. Então, eles dão um panorama geral. O que eu quero fazer? Facilitar, né? Trazer conteúdos que eles mais trabalham nas provas, certo? Então, eu fiz uma análise acurada aí das últimas provas, né? 2022, 2023, 2024, em toda a região aqui do Rio Grande do Sul, para trazer para vocês o que eles mais cobram dentro da gramática, da interpretação e, basicamente, essas questões iniciais aí que a gente vai tentar trabalhar hoje são baseadas nessas últimas provas que eles fizeram, tá? Acentuação, certo? Nós temos aí as palavras da língua portuguesa que a gente conhece aí como hemógrafas, né? Homógrafas, que são palavras escritas iguais, mas a gente tem a diferenciação da acentuação, então ela muda um pouquinho o seu sentido, né? Pode, pôde, tem, para plural e singular também. Outras palavras também com acentuação que muda, e aí provavelmente ele vai colocar uma questão lá pedindo a palavra, marca alternativa em que as palavras acentuadas estão escritas corretamente. Ele vai dar umas 3 ou 4 palavras e aí você vai ter que marcar qual delas está com a acentuação correta, tá? Nova ortografia de 2012, tá? Eu dei um exemplo só de uma palavra, que é micro-ondas, que ela mudou para micro-ondas com hífen, e você vai ter acesso também nesse material, tanto da apostila, tá? Quanto do material aí que eu passei para vocês. A nova ortografia, várias palavras aí que algumas pessoas ainda costumam escrever errado, né? Porque foi mudado. Então, a gente também vai trabalhar bastante isso, certo? A Fundatec é uma banca que trabalha muito gramática dentro da língua portuguesa, tá? Ela trabalha pouco interpretação. Então, numa prova de 10 questões, a média é no máximo 2 de interpretação. As 8 são gramática, tá? Isso é a média. Não quer dizer que nessa prova, você vai chegar na prova e falar assim, nossa, o professor falou que são 10 questões, 2 só de interpretação e caiu 3, caiu 4. Não estou garantindo que vai cair 2 questões de interpretação. Estou falando baseado no que eles já fizeram. Tá? Eu fiz uma análise bem aprofundada e eu vi que 90% das provas deles é de 8 a 9 questões de gramática. Tá? Então, eles gostam de cobrar regra. É chato pra caramba, né? A gente pensar que a língua portuguesa é a nossa língua nativa, a nossa língua mãe, e se cobrar regra, às vezes, acaba sendo um pouquinho difícil, porque a gente não vai conseguir decorar tudo, né? Mas eu vou tentar facilitar esse processo para vocês, para tentar trazer o que realmente eles podem cobrar, certo? Conteúdos na área da ortografia. Daí, de repente, quando você se depara com isso, você pensa, nossa, mas parece que isso é tão fácil, né? Palavras com S, com Z, palavras com X, CH, JG, palavras que iniciam ou não com H, né? Mas não é tão simples, tá? Depois vocês vão ter acesso a algumas dessas questões aí de múltipla escolha, vocês vão ver que provavelmente eles vão colocar ali uma palavrinha que tem a mesma terminação. Na palavra, o sentido dela tem o sentido de, por exemplo, estratégia, né? A palavra estratégia, qual das palavras abaixo se usa aí a letra G? E daí vai ter várias palavras aí incompletas, e aí você vai ter que ver qual delas se completa com G. Nesse material que eu passei para vocês, inclusive, tem uma questão assim, crase, que é um terror para muita gente, tá? Crase eles cobram, no mínimo tem uma questão de crase, tá? Garanto para vocês que vai ter uma questão de crase na prova, tá? Como que eles cobram a questão da crase? Normalmente eles deixam lacunas no texto e o candidato ele precisa completar com a alternativa que tem a sequência correta de palavras craseadas ou não. Palavras craseadas são palavras que têm a crase, certo? Então eles vão dar ali uma frase, um excerto de um texto, e aí vai ter ali palavras para você completar e vai ter as alternativas aí para você completar com a palavra que tem crase e a palavra que não tem crase, certo?
Significação, tá? Questão da sinonímia, né? Dos sinônimos. Você escolhe uma palavra do texto e pergunta em qual alternativa se apresenta um sinônimo que ocuparia o lugar da palavra sem perder o seu sentido, certo? Também se encontra bastante questões assim nas provas da Fundatec, tá? Dentro da significação também é importante ressaltar que sinônimo às vezes é uma área um pouquinho obscura, tá? Porque eles sempre vão colocar duas palavras que parecem, que podem ocupar aquele lugar, mas tem uma que dentro daquela frase não ocupa, tá? Normalmente, prova de concurso eu posso falar isso de maneira geral, porque eu já fiz alguns concursos, tá? Qualquer área eu posso falar com garantia isso para vocês. Sempre tem uma alternativa que ela é bizarra, sempre, tá? Então, a tua chance de acerto de 20%, ela vai para 25%. Tá? Ela vai para 25 porque sempre vai ter uma alternativa que ela é bizarra, que você vai desconsiderá-la totalmente. Das outras 4 que sobram, sempre vai ter ali 2 que você vai, com esse acesso a um curso ou com estudo antecipado com a questão da disciplina do sono, da alimentação, como já foi falado anteriormente, que você vai eliminar. Então, a tua chance de acerto, no mínimo, ela vai aumentar para 50%, tá? No mínimo. Então, eles sempre vão deixar 2 questões, 2 alternativas que são um pouquinho difíceis de identificar a certa, tá? Coesão, pontuação, tá? Eles destacam o pronome relativo e perguntam a qual palavra o mesmo faz referência. Por exemplo, vou dar uma frase assim meio fácil, assim, né? Só para vocês entenderem. O professor do qual eu falei anteriormente é o meu preferido. Daí, a expressão do qual retoma qual termo na frase? Né? É uma frase bem simples, né? A expressão do qual, o professor, né? Então, são pronomes relativos, do qual, que, quem, tá? Pronomes relativos eles gostam bastante de usar nas provas para retomar termos ditos anteriormente. Obviamente, não vai ser uma questão tão fácil como eu expliquei para vocês assim, mas são basicamente questões nesse formato. Pontuação. Qual sinal de pontuação pode substituir o que está destacado? E o objetivo do sinal de pontuação em um trecho específico. Tá? Qual é o objetivo desse sinal de pontuação? Trazer uma exclamação, a questão da... aí vai aparecer as opções ali, transparecer que naquele trecho, um personagem, se for um texto narrativo, né, o personagem quis dizer alguma coisa, ele exclamou alguma coisa. Se for um texto dissertativo, um artigo de opinião, que eles gostam bastante de colocar em textos de interpretação, artigo de opinião, ou outros textos dissertativos, como resenha, tá? Carta aberta. Então, são textos dissertativos que eles gostam bastante de trabalhar na área da interpretação e se cobra também os objetivos de pontuação. Conjunção, que é outra área um pouco obscura da língua portuguesa, certo? Significado, marcar a opção que substitui a conjunção sem perder o sentido. Classificação, né? Nós temos aí uma infinidade de classificações, as coordenativas e subordinativas. Dentro das coordenativas a gente tem aí 5, né? Que são as aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. E dentro das subordinativas aí nós temos a quantidade bem maior aí, que são as integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. É bastante coisa, tá? Obviamente, não tem como tu colocar na prova tudo isso, mas uma questão de conjunção eu garanto que vai ter. Análise sintática, certo? Identificar o sujeito, o predicado, identificar se é objeto indireto ou direto, complemento nominal. Nós temos análise morfológica também, que você vai precisar identificar o substantivo, o verbo, adjetivo, artigo, etc. Dentro da área da fonologia, fonemas e grafias, vogais e consoantes, formação de palavras, prefixos, sufixos, radicais e os mecanismos de formações. Tá? Dentro da formação de palavras eu não citei aqui, mas também tem a questão dos tipos, né? Nós temos os prefixais, sufixais, parasintáticos. Eu vou estar explicando mais para frente para vocês também como eles cobram questões assim, tá?
Tipologia de questões. Geralmente, uma das questões ela tem um texto dissertativo, como eu falei anteriormente, né? As questões de interpretação. Normalmente tem um artigo de opinião ou uma crônica, tá? Algumas provas que eu acabei tendo acesso são charges, mas são poucas. A maioria é artigo de opinião ou crônica, tá? Então, se tiver ali 2 ou 3 questões de interpretação na prova, normalmente a Fundatec gosta de usar textos dissertativos, tá? Então, a linguagem vai ser um pouquinho mais densa, certo? Mas, comparado com um texto narrativo. Mas, normalmente, as questões de interpretação, elas não costumam ser difíceis, tá, gente? Eu acho que eles cobram muito já na gramática, então a interpretação ela acaba sendo um pouco mais tranquila. Os textos, eles têm uma linguagem fácil, né? Complementando o que eu acabei de falar. Eles são extensos, alguns ocupam quase uma página, tá? Mas eles têm uma linguagem de fácil compreensão, né? Então, o peso que cai um pouco na gramática, a balança meio que ela equilibra na interpretação. A interpretação ela acaba sendo mais tranquila. A maioria das questões são de gramática e poucas de interpretação, como eu falei no início. Pessoal, então agora, se vocês conseguirem ter acesso aí às questões, são questões que eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem essas questões, certo? Se vocês puderem fazer as questões ali, eu gostaria porque não dá tempo para a gente ler tudo, certo? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem essas questões, são 12 questões, tá? Então, eu vou deixar para vocês fazendo, são questões mais introdutórias de língua portuguesa, tá? Eu peguei algumas de interpretação, algumas de gramática, então você vai se deparar com umas questões um pouco bem fáceis, algumas talvez um pouquinho mais complicadinhas, tá? Mas eu tentei trazer questões mais fáceis da Fundatec para início de aula. Certo? Pode fazer. Na folha separada, que tem uma... Não tem? Essa folha aqui, ó. Não tem? Vou entregar aqui. Mais alguém? Não tem? Ui, agora faltou. Deixa eu ver se tem mais ali. Não. De repente tu faz com a colega do lado, porque acho que não tem mais aqui. Tem só os conteúdos, tá? Mas essas questões aí são questões de interpretação e gramática, certo? A primeira, inclusive, ela é um texto, tá? Sobre o consumo de alface. E aí você vai ler o texto, que é o que cai aí, e assinala a alternativa correta. Daí você vai olhar ali qual delas a separação silábica é certa. Às vezes algumas até parecem um pouco muito fácil, né? Porque, como eu disse, algumas questões aí são mais fáceis, tá? E aí talvez você leia o texto inteiro, por isso que acontece muito em concurso isso, né? Tem um texto lá de 20 linhas, 30 linhas, e aí a pergunta é de uma palavra específica do texto só, né? Então, outra coisa que eu não falei anteriormente é relacionado a Fundatec, ela gosta de trabalhar, às vezes, textos, então ela coloca, às vezes, um texto e ela dá 3 questões, ou 4, tá? Então, às vezes, é um texto, daí dentro daquele texto ela vai trabalhar gramática, interpretação, ela vai trabalhar análise sintática, ela vai trabalhar classificação morfológica, tudo dentro de um texto só. Então, ela gosta de fazer isso, tá? Inclusive, nesse material que eu proporcionei a vocês aí, esse texto ali, se eu não estou enganado, tem 4 questões, só baseado no texto, tá? Eu vou dar uns minutos aí para vocês fazer. Apostila? Essa?
O quê? Não, todas. Às 12. Pode responder às 12. Pessoal, pensei que vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês, não sei se 10 ou 15 minutos seria suficiente para vocês terminarem. Aí a gente faria o seguinte, nós corrigiríamos a de 1 a 4, depois eu deixo um intervalinho, né, para vocês darem uma relaxada e tal, uns 10 minutinhos.
E aí a gente volta e termina de corrigir as outras. Não sei se fica bom para vocês, tá? Não sei se 10 minutos é suficiente para vocês terminarem, qualquer coisa até 8h30, tá? Então 8h25, até vocês acabarem, a gente corrige de 1 a 4, daí vocês fazem um intervalo e depois a gente volta e finaliza. Se ficar bom para vocês assim. Aí 8h25, então, eu começo a corrigir, tá? As questões de 1 a 4. Daí depois faço um intervalo de 10 minutos e aí a gente volta. Uhum.
contrato, não assinou, daí pode passar lá embaixo depois para assinar, tá bom?
Pessoal, vamos lá então. A primeira pergunta aqui foi usada uma palavra do texto, tá? Basicamente assim, ó. Nós temos gramática, interpretação, tá? Nós temos 4 perguntas de um texto, só que ele foi dividido em 2 de interpretação e 2 de gramática, certo? Nós temos gramática aqui na área da separação silábica, que é uma coisa básica da língua portuguesa, certo? Então, talvez aí das perguntas que vocês tiveram acesso seja mais fácil, tá? Metabólica, separação silábica, então nós podemos concluir, né, que é a letra E, certo? Metabólica, certo? Metabólica seria a alternativa correta, ok? Nós temos aqui metabólica, certo? Uma dica de separação silábica, não se separa... quando tem acento, não se junta, né? Então, nós temos aqui uma regra bem básica aqui, e você pode ver que todas as alternativas aqui, a sílaba da acentuação está separada, né? É uma regra bem básica, mas aí, essa questão acho que bem tranquila, né? Não sei se alguém teve dificuldade. Aqui nós temos uma questão de sinônimos, né? A palavra redução poderia ser substituída sem alterar o sentido da frase por. Como eu falei, sempre tem alternativas bizarras, né? Por exemplo, acréscimo, né? Acréscimo é o antônimo, é o oposto de redução, certo? Ampliação já vai para outra área já, né? Redução também quase seria um antônimo aí de redução, né? Descontrole, diminuição e desenvolvimento seriam as 3 alternativas ali que sobrariam, tirando as 2 que não tem como ser nenhuma dessas. Desenvolvimento não tem como ser também, porque a gente está pensando num declínio, certo? Redução. Então não tem nada a ver com desenvolver alguma coisa. Se você pensa em desenvolver, você pensa que isso vai progredir, certo? Ninguém desenvolve para baixo. Então nós sobramos descontrole e diminuição, né? E a alternativa certa seria diminuição, tá? Descontrole já não tem a ver com uma diminuição, uma redução, certo? Diminuição, tá? Acho que bem tranquila essa também, né? Sinônimos. Talvez a descontrole fique um pouquinho confusa, mas eu acho que é bem tranquilo. Na questão número 3, essa aqui eu gostaria de voltar um pouquinho para o texto, porque ela é bem fácil também, mas ela tinha que ter só um pouquinho de atenção aqui, ó. Nós temos aqui a expressão hábitos alimentares aqui, ó. Aqui nós temos a frase do parágrafo 2, a pesquisa realizada em uma amostra representativa de 5.000 participantes analisou os hábitos alimentares. Não dá para riscar ali porque está acima do quadro. Analisou os hábitos alimentares. E aí nós temos a letra A, hábitos alimentares, certo? Então, segundo o texto, qual alternativa apresenta o elemento analisado nos participantes da pesquisa? 5.000 habitantes, 5.000 participantes, logicamente se analisou os hábitos alimentares. Nós temos algumas questões, algumas alternativas que meio que eles jogam para confundir mesmo, né? Porque daí o texto está falando de um assunto e às vezes você pensa que tem alguns assuntos paralelos que poderiam estar encaixados na resposta. Mas se você fizer uma leitura um pouquinho mais atenta, você já consegue desvendar a resposta dessa questão. Lembra que eu falei, né? Questões de interpretação normalmente para essa banca não costumam ser difíceis, tá? Elas exigem apenas um mínimo de leitura, tá? Na questão número 4, se vocês tiverem alguma dúvida em relação às questões, vocês podem perguntar, tá bom? Na questão número 4, segundo o texto, qual instituição realizou a pesquisa sobre o consumo regular de alface? Certo? A questão número 4, ela entra dentro da ideia de senso comum, tá? Conhecimento de mundo. Então, não é só interpretação. Mas ela é uma questão que, se você parar para dar uma analisada assim, você já consegue meio que tirar o coelho da cartola, como diz, né?
Nós temos as opções escola de educação básica, órgão governamental, uma universidade norte-americana, uma empresa de pesquisas, um sindicato americano. Quando a gente volta para o texto aqui, nós olhamos a resposta que ela acaba sendo um pouco fácil, se você parar para pensar, né? No primeiro parágrafo já fala, né? Indica uma pesquisa recente conduzida por especialistas em saúde nutricional da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, certo? Então, logicamente, não é uma escola de educação básica, certo? É uma universidade. Se é uma universidade, não é também uma empresa de pesquisas, tá? Então, nós teríamos um sindicato americano e uma universidade norte-americana, até porque um órgão governamental também não se encaixa, certo? Logo, chegamos à conclusão que a alternativa correta seria a letra C, uma universidade norte-americana localizada nos Estados Unidos, né? Questão número 5. Lembra que eu falei da letra G e letra J, né? Assinale a alternativa em que a palavra também é escrita com a letra G, assim como estratégia, certo? E aí nós temos algumas opções, né? A letra A é até um pouco meio bobinha, né? Caju com G fica meio estranho, né? Vai perder totalmente o significado. Não dá, né? Não dá para ser caju, né? Ajeitar, tem muita gente que escreve essa palavra ajeitar errado, certo? Objeto, anjinho e bege, tá? Eu acho que dentro dessa pergunta aqui, eu acho que também tranquilo. Não acho que seja difícil, tá? Mas talvez o que poderia confundir, talvez seria B, C e E, né? Porque a D, todo mundo sabe que anjinho vem de anjo e anjo é com J, né? Então, talvez B, C e E, tá? Mas, letra E, né? Bege. Até porque objeto é com J e ajeitar também é com J, tá? Alguma pergunta? Não? Acho que estão indo bem, né, até agora. Tá tranquilo? Até agora. Agora complica. Agora complica. Eu tinha que colocar algumas difíceis, né? Certo. Entramos em análise morfológica, né? Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação dos termos sublinhados. A palavra morfológica, ela é uma palavra que ela assusta um pouco, né? Fala morfológica, vem de morfologia, tá? Em morfologia, não vou falar do grego nem do latim, nada, tá? Não se preocupe. Mas é a ideia de mudança, certo? Morfo, né? Vem de morfologia. Então, o estudo da mudança dentro da gramática se estuda os adjetivos, os substantivos, os pronomes, os artigos, tá? Então, nós temos 3 palavras sublinhadas nesse texto não, né? Nessa sentença. É claro que a gente queria manter intactos certos sentimentos. E aí nós temos 1, 2 e 3, que são as palavras que precisam ser analisadas na questão. Nós temos... a dica que eu dou para vocês, quando vocês pensam, vocês sempre buscam as palavras que vocês têm certeza qual é a classificação. Eu sempre faço isso, tá? Por exemplo, se você olhar para as 3, a mais fácil de identificar é a segunda. Concordam comigo? Porque quando eu penso intactos, intactos não pode ser pronome, certo? Não pode ser substantivo também, certo? Então, intactos é adjetivo. Se é adjetivo, eu já elimino a letra E e a letra A, correto? Eu já sei que intactos é a característica de algo, algo é intacto, né? Eu estou caracterizando alguma estrutura, alguma coisa. Então, intacto é adjetivo. Lembrem que adjetivo é a caracterização de alguma coisa. Então, intacto é adjetivo, só me sobra a letra B, C e D. Então, nós temos 2 alternativas que eu já eliminei, então minha porcentagem de acerto, ela aumentou aí de 20 para 33, isso? Para quem é matemático aí? Tá certo ou estou errado? Substantivo, adjetivo, adjetivo, daí eu tenho a letra C, que é substantivo, adjetivo e pronome, e a letra D, que é adjetivo, adjetivo e pronome, tá? Aí a gente vai analisar ali, ó, eu quero analisar a terceira, porque a primeira eu acho que é a mais difícil, tá? A terceira é certos sentimentos.
Quando eu olho para certos, eu penso o seguinte. Primeiro, qual palavra eu posso substituir por certos? É claro que a gente queria manter intactos alguns sentimentos. Alguns é o quê? Pronome. Pronome, né? Alguns. Então, na lógica, se eu não consigo identificar a classificação da palavra, o que eu faço? Eu substituo por um sinônimo, por uma palavra que encaixa na frase, e essa palavra ela vai ter a mesma classe gramatical. Ela não vai mudar, tá? Ela vai ser a mesma. Então, certos eu substituo por alguns. E alguns é pronome. Se alguns é pronome, certos também é pronome, certo? Então, me sobra somente a letra C e a letra D. Tá? Porque a letra B está apontando que certos é adjetivo. Então, eu tenho agora duas. Tá? Então, certos, alguns. Alguns é pronome. Tá? Eu faço a sua substituição aqui, ó, de duas palavras, de uma palavra, na verdade, e a classificação morfológica dela muda. Tá? Muda não muda, desculpa. Na primeira, é claro. Uma dica que eu dou para vocês diferenciar adjetivo e substantivo dentro das questões de concurso é o seguinte. Substantivo, 90% das vezes, vai ser precedido de artigo. O tal, a tal, tá? Artigo definido. Ou indefinido também, né? Uma pessoa, o menino, a casa. Se tem artigo antes, a palavra é substantivo, certo? Tem artigo antes? Não. É o quê? Verbo. Se é verbo, então, claro, vai ser adjetivo. Tá bom? É claro que a gente queria manter intactos certos sentimentos. Letra D, certo? Adjetivo, adjetivo, pronome. Aqui dá para escrever, né? Eu acho que dá, né? Não dá para apagar aqui. Mas acho que sim, vamos. Me deixou um pouco mais aliviado. Essa talvez seja uma das mais difíceis, né? Mas eu posso escrever novamente, sem problema nenhum. Certos. Alguns. Olha aí. Pelo menos você errou pela mais difícil, né? Não tem problema nenhum. É aquilo que eu falo. Identifique as fáceis e a chance de você acertar aumenta, tá? Para que a gente identifique se é substantivo no início ali como claro. Uhum. Se tem o a ou é um substantivo. 90% das vezes. Não quer dizer que todas. Qual outra frase que eu poderia pensar? Isso, para a gente identificar que claro, então, é um adjetivo. Por exemplo, os olhos dela são claros. Adjetivo. Claro, a classificação, se você colocar lá a classificação morfológica de claro, ele sempre vai ser adjetivo. Tem palavras que em alguns casos, por exemplo, verde. Verde é adjetivo, certo? Mas se eu falar o verde dos seus olhos, verde acaba sendo substantivo. Entende? Então, acaba por causa do o. Entendeu? Então, às vezes, claro, que essa banca não costuma colocar esse tipo de pegadinha, tá? Essa é uma questão que eu coloquei aqui porque ela é uma questão um pouquinho mais complexa. Então, é bom ter sempre essas questões porque provavelmente uma ou duas vai ser assim, tá? Mas a palavra claro, a classificação morfológica dela é adjetivo, certo? Então, normalmente, 90% das vezes, tá, gente? A gente vai estudar um pouquinho de substantivo, de adjetivo, eu vou trabalhar mais isso em outras questões, tá? Só para a gente não ficar muito nessa questão e a gente conseguir finalizar, mas a gente vai voltar, tá? Não se preocupe, vamos voltar para substantivo, para adjetivo, para diferenciar melhor as palavras. Não se preocupe, claro? Voltamos aqui, vamos para a próxima. Assinale a alternativa que indica a correta função sintática pela oração. Agora também complicou um pouquinho, né? Exercida pelo trecho a seguir, tá?
Aí nós temos sujeito, predicado. Aí você fala, sujeito eu sei o que é. Eu lembro lá das aulas de português, eu sei que sujeito é aquele que pratica ação na frase, né? Predicado é o restante da frase. Ótimo. Agora isso aqui eu não lembro nada, talvez. Ou eu lembro parcialmente, tá? Complemento nominal é um complemento que ele vai complementar um substantivo, um adjetivo. Ele não complementa verbo, senão ele se chama complemento verbal, certo? E o complemento verbal, ele se divide em objeto direto e objeto indireto, tá? Então, o complemento nominal, ele só complementa substantivo e adjetivo. Ele não complementa verbo, tá? Então, eu preciso pensar que o que está sendo analisado nessa frase é a segunda parte dela, tá? Que é de que a gente sofre. Por quê? Dentro da língua portuguesa, existe uma regra muito básica que se chama: não existe, sob nenhuma hipótese, oração sem verbo. Não existe, sem nenhuma hipótese, oração sem verbo. O que é isso? E nem sempre por medo, até medo tem verbo? Não, não tem verbo. Ó, e nem sempre, e, artigo. Nem, advérbio. Sempre, advérbio. Por, preposição. Medo, e nem sempre por medo, característica, adjetivo. Aí aqui eu tenho um verbo no final, sofra, do verbo sofrer. Eu sofro, tu sofres, ele sofre, nós sofremos, né? Sofrer. Por isso que a segunda parte da sentença é uma oração. A primeira não é uma oração, é uma frase, certo? Existe diferença. Na oração não tem verbo. Na oração tem verbo sempre. Não existe oração sem verbo. Então, por isso que, o que está pedindo na questão? A oração sublinhada, ela tem qual função sintática? E aí eu preciso saber qual é a palavra que a antecede, tá? De que a gente sofra está complementando o quê? Medo. E medo é o quê? Adjetivo. Então, eu achei a resposta, né? Complemento nominal. Medo. Está complementando o medo, certo? Medo é adjetivo. O que é complemento nominal? Complemento... Quiserem anotar isso aqui também, ó? Importante. Nominal. O que o complemento nominal faz? Ele complementa... Se a minha letra estiver pequena, me avisem que eu coloco maior, tá? Ele complementa adjetivo e substantivo. Certo? Isso aqui, objeto direto e indireto, não está na questão, né? Então a gente vai deixar mais para frente para explicar melhor, tá? Mas são complementos verbais. A gente vai ter questões só desses tópicos aqui. Então, se fosse um complemento verbal, daí vai ser indireto. Indireto é quando tem uma preposição. E direto é quando não tem preposição. Tá? Mas a gente vai ver em outras questões isso. Sobre a crase. Olha aí a crase de novo. Nossa amada ou odiada crase, né? A crase. Aí nós temos aqui três alternativas. Cara, eu li, acho que umas 10 questões de crase dessa banca. Em umas 4 delas, a errada, ela tinha termos, como é que eu posso falar? Eles colocam um termo de outra língua para você achar que, nossa, que rebuscado, essa não pode estar errada. Mas eles colocam de propósito isso, tá? Olha, para Bechara, crase, Bechara é um dos especialistas em língua portuguesa, tá? Crase é a fusão de 2 ou mais sons iguais num só, certo? Quando eu penso em crase, eu penso que crase é uma letrinha, é um acento virado para o lado contrário de um acento agudo, certo? Acho que todo mundo sabe disso, beleza? Quando eu penso em crase, eu penso que é a junção de uma preposição com uma palavra a mais, que ela junta as duas e forma uma só. Então, Bechara está certo, tá? É a fusão de 2 ou mais sons iguais em um só.
tá? Ao contrário do que alguns talvez pensam, a crase não é encontrada somente na letra A. Ela é encontrada também em pronomes, tá? Um deles é o aquele, o aquilo e o aquela, tá bom? A gente pode ter aquele, aquilo e aquela com crase, tá bom? Então, se você vê isso numa prova de concurso e falar, nossa, isso aqui não existe. Existe, tá? Existe e tem gente que coloca isso em prova para confundir candidato, tá? Aquilo, aquela, aquele. Daí vem alguns pensadores ou alguns estudiosos que eles acabam entrando em discordância sobre a crase, certo? Mas algumas regrinhas da crase não se usa crase antes de substantivos masculinos. Daí tu fala, bah, mas o aquele aqui, ó, não é masculino? Aí a gente vai estudar um pouco mais para frente por que o aquele pode ser crase em alguns casos, tá? A terceira opção, segundo Cunha e Sintra, o artigo definido, quando vem precedido da preposição, que é o que eu falei antes, funde-se com ela e tal fusão é representada na escrita por um acordo grave sobre a vogal, tá? Então, é uma junção do artigo definido com uma preposição. E aí a gente forma a nossa crase, né? Por isso que nós temos essa... E se você olhar para a questão 1 e 3, você vai ver que elas estão falando a mesma coisa, só que em uma linguagem um pouquinho diferente. Já a 2, ela está errada por quê? Porque ela está falando uma coisa oposta da 3. A 2 está falando de uma combinação de preposição com duas classes gramaticais, entre elas um pronome demonstrativo, sendo que a e as não são pronomes demonstrativos. Pronome demonstrativo, como eu mostrei para vocês, são esses três, e nós temos o este, o isto, o esta, né? Quando eu quero demonstrar algo, este menino está andando na rua, né? Esta casa está à venda, esta, demonstrativo, estou demonstrando, estou usando aquela palavra para demonstrar alguma coisa. Então, se você olhar, a 2 contradiz a 1 e a 3. Então, 1 e 3, resposta D. Certo? Tempo esgotando? Certo. O tempo está encerrando, gente. Vamos passar um pouquinho mais rápido nas 3 últimas, tá? Aqui nós temos uma classificação de advérbio, tá? Advérbio, como eu falei antes, né? Isso, esta, aquele, aquilo, pronome demonstrativo. Então, não é a letra A. Todas. Quantidade. A quantidade de produtos foi vendida. Né? Quantidade, né? Pode, em alguns casos, ser um substantivo, não é advérbio. Para, preposição. De, para, por, para. A maioria dos advérbios, ou vários deles, terminam em mente. Adequadamente, né? Felizmente, infelizmente, tá? Então, letra E. Dez. Acho que essa é tranquila, né? Termo saudável caracteriza algo ou alguém, né? Então, nós temos a alternativa B. Adjetivo. Isso, letra B. Saudável, né? Qual a classe gramatical do termo saudável? Ela é saudável. Ela é saudável. Saudável está caracterizando ela. Então, saudável, adjetivo. E a última não, penúltima. Preposição. Você anda por aí com indisposição, o ferro é um elemento vital presente em vários. Ó, pensa, o ferro é um artigo indefinido. Uma, uns, umas, alguns, artigo indefinido. Não estou definindo nada, então, uns, umas, alguns, não é a letra A, né? Quero uma preposição. Ele, pronome, né? Sua, pronome possessivo, né? Sua, minha, nossa. Vários não é também preposição, tá? Vários não é preposição. Nós temos apenas a letra D ali, com indisposição, tá? Com. Você anda por aí com indisposição, tá? Preposição de, para,
por, do, da. Tudo isso é preposição, tá? Segundo texto, qual das alternativas não apresenta um dos sintomas de deficiência de ferro, tá? Se vocês olharem ali no texto, a gente não vai dissecar o texto, porque o nosso tempo já está encerrado, basicamente, mas você não vai encontrar lesões na pele, tá bom? Pode procurar que tu não vai encontrar lesões na pele. É isso, gente.